Vamos agora abrir a palavra de Deus. Chegamos ao momento do estudo, momento de crescer, momento de lançar bases sólidas em nome de Jesus. Júnior, põe para carregar, tá? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. Estamos seguindo uma série de mensagens baseadas no Evangelho segundo Marcos. E hoje chegamos a um momento crucial deste Evangelho, momento de passagem da primeira parte, onde falamos da identidade, para a segunda parte do Evangelho, onde Marcos trata sobre a obra do Messias sofredor. Então, no livro de Marcos 8, versículo 34, diz assim a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. O tema desta manhã, na trilha, volta lá, filhão, bota lá o tema, na trilha do discipulado em Jesus vivendo para o seu inteiro agrado. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37, que é que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Versículo 1 do capítulo 9, dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que palavra divisora de águas, amados. Nós vamos entender o que é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquele momento. Vamos orar a Deus, vamos regar a semente da palavra. Pai amado, Deus eterno, Deus bondoso, toda vez que abrimos esta palavra para estudá-la, para mergulhar nas águas desta profundidade de sabedoria, os nossos corações têm muita alegria, porque através das verdades bíblicas nós somos iluminados, através da palavra nós somos branqueados, a vida é trabalhada, Pai, e nós nos tornamos aptos para fazer a Tua vontade, de maneira que nós queremos compreender a revelação do Pai, queremos compreender a iluminação da Bíblia, queremos compreender a vontade do Espírito, para que possamos, Senhor amado, em nossa trilha, em nossa caminhada, possamos fazê-lo de acordo com a vontade de Deus. Assim, usa os meus lábios, usa nesta hora, Senhor, o pregador, para que ele possa lançar a semente aos corações dos teus filhos, e pelo Espírito Santo de Deus, que não permite que a palavra volte vazia, ela possa prosperar em todos os seus desígnios. Assim, nesta manhã abençoada, eu diminuo para que tu cresças e o Espírito fale ao coração do teu povo. Oramos em o nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amada pastora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Família amada, povo de Deus, santos e preciosos em Cristo Jesus, aqueles que têm um chamado divino, um chamado para servir e um chamado para ser luz do mundo, para iluminar. Eu declaro que tu és luz para este mundo, amada ovelhinha. Receba esta palavra em nome de Jesus. Diante
de toda a realidade espiritual que nos envolve. Você sabe que nós temos um corpo de carne, e por causa da nossa materialidade, por causa da nossa humanidade, nós nos atemos aos aspectos fenomenológicos, nós nos atemos às paredes, aos detalhes, ao que nossos olhos físicos podem ver, ao que o mundo fenomenal pode nos mostrar. Mas eu quero lhes dizer que a realidade que nos envolve é muito maior. A guerra que nos envolve é muito maior do que a guerra do tráfico, da corrupção. A guerra é espiritual. O nosso adversário, diabolos, o inimigo, adversário de nossas almas, é que com a sua influência, a sua cauda, as suas mentiras, levam a humanidade, pessoas a matar, a roubar e a destruir. Então nós, envolvidos pela realidade espiritual, precisamos ter bases, parâmetros, para que possamos enxergar a vontade de Deus. Você se lembra que nas 2 vezes que Jesus multiplicou os pães, a grande dificuldade dos discípulos era material. Era uma dificuldade fenomenológica. A primeira vez disseram: como é que nós vamos alimentar toda essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? E na segunda vez disseram: como é que nós vamos alimentar essa multidão aqui nesse deserto? Onde é que nós compraremos pães? E você sabe que esta realidade nós trazemos conosco em todas as áreas. Seja um profissional que me ouve nessa hora, a liberal, um executivo, um funcionário, alguém que tem metas para bater, um vendedor. Você sabe que diante de um quadro que se apresenta, diante de uma luta que se levanta, diante de um problema que nos avizinha, o coração logo questiona: onde é que nós vamos conseguir provisão? Como é que nós vamos conseguir superar esse problema? Então nós precisamos atentar para a realidade espiritual. E em primeiro lugar, eu já quero lhe dizer, amado, que Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, é poderoso para suprir as nossas necessidades, amado. Eu quero declarar que Cristo Jesus tem o controle da matéria nas suas mãos, e Ele pode inclusive multiplicar os pães e peixes na tua vida. Receba esta palavra, amado. Ou seja, o que a realidade material te mostra é uma coisa, mas o que Deus pode fazer vai além do que você imagina, amado. Por isso que Efésios diz: ora aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, de tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, nós pedimos, nós pensamos, isso aqui está nesta dimensão, amado. Isso aqui está nessa dimensão humana, dos nossos pensamentos, da nossa capacidade, mas está debaixo da nossa limitação. Agora, quando você põe nas mãos de Deus, amado, você precisa saber que Deus é poderoso para fazer. Receba esta palavra. Então, consciente da dimensão espiritual e da ação de Deus, eu quero lhe dizer que precisamos confessar que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único Senhor da igreja e é a rocha da nossa segurança. Porque toda matéria, tudo que nos envolve, irmãos, o mundo inclusive, Hebreus diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Nós não vemos onde é que, quando Jó estava lá numa crise, ele começou a fazer perguntas para Deus, fez 14 perguntas para Deus. Como é que pode? Eu sou fiel, eu sou íntegro, eu me desvio do mal, por quê? Por quê? E ele esperava uma resposta de Deus. Deus respondeu com 70 perguntas.
E uma das perguntas que Deus fez foi assim: onde é que está a coluna da terra? Você sabe onde é que está? Porque tem um planeta lá. Onde é que está a coluna? Como é que essa terra está sustentada? Qual é a viga? Qual é a perna de 3 que está sustentada? Isso aqui é só teatro, isso aqui não sustenta nada. Isso aqui é de gesso, amado. Onde é que está a coluna que sustenta? Cadê? E Jó não sabia responder, amado. Mas nós sabemos, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Assim é a tua vida, amado. Diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, eu confio nesta palavra. Então, confesse diariamente que Jesus é o Senhor, Jesus é a rocha. Confesse diariamente que Jesus é plenamente capaz de salvá-lo. Através da obra expiatória de Cristo na cruz, Ele é plenamente capaz de salvar o seu povo. Ou seja, a nossa confiança de salvação, a nossa confiança de libertação, a nossa confiança de inspiração, de esperança para a vida, não está alguma coisa, numa rosa, numa coisa física, numa mandinga, não está numa estratégia, uma questão humana. A nossa esperança, salvação, é que Jesus é plenamente capaz de salvar o seu povo. Ele é o teu Salvador, amado. Diga com os teus lábios, confesse isso, diga: Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é a rocha da minha sustentação, o rochedo da minha vida, e diga: eu confio nele. É como diz aquele corinho de Álvaro Tito: pelo sangue de Jesus tu vais vencer, pelo sangue de Jesus tem poder. Amado, você sabe que esse sangue tem poder na tua vida, amado. Então confia nele. O nosso desafio é nessa relação com Deus soberano, o Deus que tudo vê e o Deus que tudo sabe. Foi a grande dificuldade de Moisés. E Moisés disse: Deus, eu vou diante do cara que é o mais poderoso do mundo. E o que é que eu vou dizer para ele? Simplesmente: olha, toda a mão de obra escrava que você tem, deixa todo mundo ir embora? E Deus respondeu: bom, diga para o cara lá que é o número 1 do mundo, que o eu sou te enviou. Então essa é a nossa dificuldade, é o nosso desafio. É mesmo mediante uma realidade fenomenológica, mesmo diante de uma realidade humana, nós confiarmos no Deus que sustenta tudo que nós vemos e somos. Então precisamos confessar e estar atentos, porque isso é um discipulado. Isso é um discipulado, não é, fácil. É um trabalho que o Senhor lapida, vai trabalhando, lapidando as arestas, tirando as arestas, para formar em nós um discípulo de Jesus. E mesmo no sofrimento, e aí nós vamos entender o contexto, mesmo no sofrimento, nós vamos naturalmente testemunhar a tão grandiosa salvação que Ele nos deu, amados. Porque não é uma coisa mecânica, simplesmente mecânica. Vamos tomar a cruz e vamos seguir, porque é sofrimento, porque é uma luta. Não é isso, amado. É porque você conseguiu enxergar a realidade espiritual. Não sei se vocês já viram em Facebook ou Instagram, tem a figura de um lobo do lado de cá, um lobo, e aqui uma ovelhinha pequena, e atrás da ovelhinha pequena tem um leão grande. E aí vem escrito: se todos soubessem o pai que tem, não teriam medo do lobo. Amado, essa é a realidade. Nós temos um pai, nós temos um Deus, nós temos um que é por nós. E disse Paulo: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é algo meramente mecânico, que eu sei que eu tenho que tomar a cruz, não é algo mecânico, é algo que está lá dentro.
Ou você acha que Jesus mecanicamente fazia a obra? Mecanicamente, não, eu vou lá, eu sei. Amado, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era a missão que tinha. Jesus sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E por maiores que fosse o sofrimento, Jesus sabia que maior seria a glória no mundo por vir, amado. Então eu quero te declarar nesta manhã maravilhosa que por maiores que sejam os sofrimentos, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam os problemas, Deus está no controle da tua vida, amado. E a última palavra de quem que será? De Jesus. Amado, é Deus que está no controle da tua vida. Então veja lá em Marcos 8, 27. Diz assim a palavra maravilhosa, 27 ao 33. Diz: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, olha lá, quem dizem os homens que sou eu? Antes de ler o 28, deixa eu lhe explicar uma coisa. De Marcos capítulo 1 ao capítulo 8, o evangelista vem registrando os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. E cada milagre, o evangelho o trata como sinal, são sinais. Ou seja, Jesus não fazia milagres por fazer milagres. Tinha um sentido, tinha um significado. Com cada milagre que Jesus realizava, ele estava dizendo alguma coisa com aquilo ali. E aqui, no centro do evangelho de Marcos, nesse momento de transição para a segunda etapa, em que os discípulos precisavam de saber claramente quem é o mestre, depois de todos os sinais que Jesus dá, agora Jesus vai ao ponto, toca na ferida e diz: e vocês quem dizem que eu sou? Vocês precisam saber que eu não sou um milagreiro, apenas um milagreiro. Por isso que às vezes Jesus, na teologia, chama-se isso de segredo messiânico. Quando Jesus fazia um milagre, ele dizia: olha, não fale para ninguém, não conte para ninguém. Alguns pensam que Jesus estava numa estratégia de marketing. Por que, meu pastor? Porque quando você fala para a pessoa não fazer, aí é que ela quer fazer. Ela fica com a língua coçando. Ele mandou eu não falar. Ele mandou eu não falar. E aí o cara vai lá e fala para todo mundo. Não é. É porque Jesus estava tendo cuidado. Ele não queria ser visto apenas como um milagreiro. E se a notícia corresse solta de qualquer maneira, humanamente falando, poderia adiantar o tempo da crucificação. Então Jesus tinha um tempo para fazer as coisas. Então no momento crucial, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí 28, responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então ele se perguntou, olha lá, e vocês, mas vocês que andam comigo, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. E isto ele expunha o quê? Claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então você note, amado, que sempre numa exposição espiritual, sempre diante da exposição do reino, sempre diante da exposição da identidade de Cristo e da obra de Cristo, que é a grande realidade espiritual de salvação que nos envolve, qual é a luta? A luta é da carne, a luta é do entendimento carnal. Não, Senhor, não faça isso. Algumas pessoas acham que Satanás é que queria crucificar Jesus, Satanás fazia de tudo para crucificar Jesus. Não, Satanás queria desviar Jesus da cruz.
Porque na cruz Jesus triunfou sobre Satanás, amado. Na cruz era o justo morrendo pelos injustos. Na cruz era o santo morrendo pelo pecador. Se fosse eu ou você morrendo na cruz, não aconteceria nada. Seriam apenas pregos nas mãos. Mas aqueles pregos nas mãos de Jesus representaram a nossa salvação e a nossa eternidade. Diga glória a Deus por isso, amada igreja. De maneira que, diante daquela realidade espiritual, perante a obra de salvação que estava sendo anunciada, Pedro deu vazão para Satanás e começou a reprovar a Jesus. Não, Senhor, não, isso não vai te acontecer. Então, um elemento intimamente ligado ao fato de Jesus ser o Messias Salvador é o modo pelo qual ele veio salvar. Ou seja, Deus poderia fazer assim, um estalo de dedo, está salvo todo mundo. Ele é Deus, é verdade? Ele poderia simplesmente vir, descer de novo e dizer, olha, agora eu estou salvando vocês, amém, aleluia, acabou. Quem é que vai discutir com Deus? Mas a questão é que a lei de Moisés representava o caráter santo de Deus. Paulo falou, a lei é santa, eu é que sou carnal. E Deus não poderia simplesmente chegar e rasgar e jogar fora, porque era o caráter, era a moral de Deus. E a lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. De maneira que alguém tinha que morrer. Ou morreríamos nós, ou morreria alguém no nosso lugar. E Jesus tomou o nosso lugar na morte. Ele tomou. Então está intimamente ligado. O fato dele ser o Messias, a maneira pela qual ele iria nos salvar, pelo sofrimento sacrificial e a morte de cruz, como era o costume na época. Então esse sofrimento do Messias é o caminho para a glória, pois Deus vindicaria o Messias na ressurreição, com poder e glória, e com isso daria a chancela da legitimidade. O preço está pago, o preço foi quitado, as dívidas estão pagas, ele pagou com o seu sangue, e ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos, ele mostrou que nem a morte, nem o pecado, nem o inferno, nem Satanás, nem o mundo, nem nenhuma prisão existencial é mais poderosa do que ele, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele de fato tem poder para salvar, ele de fato tem poder para sustentar, ele de fato tem poder para abençoar o seu povo. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Então este é o sentido, primeiro, do tome a sua cruz e siga-me. Porque nem todo sofrimento do mundo que nós possamos passar pode ser comparado com a glória da ressurreição. Nem todo sofrimento que poderíamos passar no mundo poderia se comparar com a glória da ressurreição. Amado, imagina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós fomos sepultados com Ele na morte, e em Cristo Jesus ressurgimos uma nova criatura. Paulo diz que o corpo carnal é semeado em desonra e é recolhido em glória, é semeado em fraqueza e recolhido em força. Você imagina que no último dia, para toda a eternidade, amado, num corpo glorificado, nós estaremos diante do Todo-Poderoso para todo sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, o quê? Incorruptível. Olha lá, sem mácula, imacessível, ou seja, nunca vai perder a cor, amado. Nunca. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se aonde? No último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Quem ama Jesus aí, diga um amém no seu lugar. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Você recebe esta salvação da tua alma, meu amado. Você recebe que para toda a eternidade você vai brilhar como a glória de Deus no mundo, de uma cor inacessível e cheia de glória, numa alegria indizível em nome de Jesus. Ainda que neste tempo presente, se necessário, sejamos contristados por várias provações. Então, nesta perícope que nós estamos estudando esta manhã, vai de 34 a 9:1, Jesus expõe o seu sofrimento messiânico como um modelo para o discipulado. Vou exemplificar com as palavras de Paulo. Paulo disse em Filipenses que o que para mim era lucro, considero como resto, considero como refúgio. Paulo diz, olha, ele é hebreu, eu sou hebreu de hebreus. Ele é israelita, eu aprendi nos pés de Gamaliel. Ele guarda a lei, olha, eu sou irrepreensível na lei. Então tudo aquilo que Paulo tinha como lucro, tudo aquilo que Paulo tinha como glória, ele diz, eu considero como resto, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por causa da comunhão com os seus sofrimentos. Ou seja, o caminho do discipulado, amado, você pode entender que qualquer lucro, qualquer coisa humana, se comparado com o discipulado e a vida cristã, é resto. Existe um ator chamado, agora me esqueci o nome, alguma coisa Caviezel, Jim Caviezel, obrigado, meu irmão. Jim Caviezel. Esse homem, quando foi estrelar Paixão de Cristo, fazendo o personagem de Jesus, o diretor chamado Mel Gibson disse para ele, olha, estrelar Jesus poderá corresponder ao fim da sua carreira. Você está disposto? Estrelar Jesus poderá significar o fim da sua carreira em Hollywood. Você está disposto? Ele disse assim, cada um tome a sua cruz e siga. Esse é o meu chamado. Aquele homem abriu mão. Ele tem outros papéis, com Sylvester Stallone, com tantos outros. Aquele homem abriu mão, estrelou. Depois você veja o testemunho dele, amado. Ele de fato quase morreu naquele dia. Ele quase de fato morreu na gravação. Mas quando você vê aquele filme, gente, não tem como não sentir a presença de Deus. Ele abriu mão de algo humano para viver algo que Deus tinha para a vida dele, amado. Pois eu vou lhe dizer, amado, que a glória de Deus será sempre muito maior em nossas vidas. Então as palavras de Cristo definem as implicações para os seus verdadeiros seguidores. Você veja lá, vamos fazer a leitura do versículo 34. Aqui está a tese de Jesus de como devemos segui-lo, a tese. 134. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é a tese. Agora ele vai lhe dar os motivos pelos quais devemos segui-lo. Versículo 35 a 38. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. A tua alma não está no shopping online.
A tua alma não está numa prateleira do shopping. Você não tem com o que comprar a tua alma. O único que poderia comprar a tua alma, Ele o fez. E Ele o fez pelo sacrifício da cruz do Calvário. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem com que comprar a sua alma. Diga glória a Deus por isso. Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então confessa aí esta manhã, amado, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, diante da igreja, diante dos homens, diante do mundo. Ele é a rocha da minha salvação, Ele é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E agora Ele vai dar uma promessa escatológica aos discípulos, aqueles que entenderam a tese de seguir tomando a sua cruz, aqueles que viram o motivo, porque só Ele pode te salvar. Agora você tem uma promessa escatológica. Versículo 1, 9 e 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então alguns teólogos brigam, batem a cabeça quanto a isso, e dizem: mas espera aí, não vão passar pela morte até que Ele venha, porque não entendem o que Oscar Cullmann cunhou muito bem, a doutrina do já e o ainda não. O reino de Deus já está presente? Já está completamente? Ainda não. Porque se o reino de Deus já estivesse completamente estabelecido, não existiria mais pecado, não existiria mais o inferno, a luta do inferno. O inferno vai existir para sempre, mas nós não vamos ter mais consciência dele. Então, existe pelo menos 3 formas de você entender que aqueles que lá estavam ouvintes veriam o reino de Deus. Primeiro, na ressurreição de Jesus, e Jesus ressuscitou com poder, foi o poder da ressurreição. Segundo, no Pentecostes, quando o Espírito desceu e batizou os seus filhos com o poder do Espírito Santo. E a terceira etapa, aí nós estamos incluídos na parousia, quando Jesus retornar com poder e grande glória, e então todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é Jesus, que Ele é a rocha da igreja. Mas nós não precisamos esperar isso acontecer. Nós já podemos dizer hoje: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é a rocha da minha vida, e Ele me salvou com poder e glória. Então, o papel de Jesus como Messias sofredor, que nós vimos do versículo 27 da confissão até o versículo 33, Jesus falando que Ele precisava morrer. Esse papel do Messias como servo sofredor é modelo para os discípulos, que trilham o caminho do verdadeiro discipulado, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz. Amado, Paulo disse que nós somos conformados nos sofrimentos de Cristo. Como é bom se você estiver sofrendo por Cristo. Ruim será se você estiver sofrendo como adúltero, como mentiroso, como assassino, como alguém que fez fofoca no trabalho, aí foi mandado embora, alguém que fez não sei o quê, e aí é ruim, aí você está sofrendo de forma justa. Mas se você sofre como um cristão, amado, você está tomando a sua cruz, seguindo o caminho do Mestre, eu vou lhe dizer que tu estás num caminho de glória, sem dor, sem glória, já diz o ditado. Então eu declaro a glória de Deus sobre a tua vida, amado, e que mesmo nos sofrimentos e nas lutas, não será algo mecânico, mas será a força do Espírito de Deus na tua vida. Não será algo meramente intelectual de uma religião que você quer lá num rigor ascético, auto se flagelar como num sofrimento religioso. Não, mas você sabe que perseguiram a Cristo. Por quê? Porque as obras do mundo eram más. Jesus veio como luz para iluminar, mas o mundo amou mais as trevas, porque as suas obras eram más, por isso lhe perseguiram. E nós somos discípulos, nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Eu causo-me arrepios quando o mundo começa muito a admirar a igreja, mano.
Eu vou dizer uma coisa: nós não precisamos nos amoldar ao mundo. Nós temos que pregar o Evangelho. Se você for perseguido, é natural. Se você for tentar acabar com a tua vida, é natural. Deus está no controle de todas as coisas. Diga graças a Deus por isso. Então Jesus é o Salvador e exige de nós um compromisso, uma relação de recepção da salvação que Ele nos deu. Então Jesus fez o convite para que todos aqueles que ouviram e haviam entendido os seus sinais, os seus milagres, entendido quem Ele é. Por isso, depois de todos os sinais, vem a pesquisa, o IBGE espiritual. Quem dizem os homens que eu sou? Já curei leprosos, já dei vista aos cegos, já andei sobre o mar, já acalmei a tempestade, já multipliquei pães e peixes, e durante todo esse período vim pregando e ensinando o Evangelho do Reino. Bom, depois disso tudo, vamos à pesquisa. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo. Ah, então você entendeu, porque foi o Pai que te revelou. Já que você compreendeu a mensagem do reino, já que você compreendeu a mensagem dos sinais, já que você compreendeu o Evangelho, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é ter um compromisso com Jesus ao ponto de sofrer por Ele. O tempo do fim, amados, se aproxima. O mundo não vai ficar lá um mar de rosas, não pense nisso. E de acordo com a mensagem bíblica e toda a história bíblica, eu só posso entender que a igreja vai entrar na grande tribulação. Deus nunca livrou o seu povo da tribulação. Ele livrou na tribulação. Ele livrou o seu povo estando ele escravo no Egito. Ah, mas virão os flagelos e os crentes aqui no meio. Sim. Lá no Egito ele enviou 10 pragas e o povo dele estava lá no meio. O Egito estava lá na escuridão e lá na aldeiazinha dos israelitas estava todo mundo vendendo luz para todo mundo. Glória a Deus. A Light foi lá fazer um curso com eles. Então, amado, no meio das lutas, no meio das provações, no meio dos flagelos, Ele vai preservar a sua igreja. Ele disse: Noé, o povo está em pecado, eu vou mandar água, Noé, vou acabar com isso tudo, mas você e a tua casa vão navegar sobre as águas. Solta o cabo da nau aí, amado, e deixa navegar. Ou seja, no meio da grande tribulação, o Espírito de Deus há de ser derramado com poder e glória mais e mais sobre a igreja de Cristo, para anunciarmos que Ele é Deus. Então, quem trilha o caminho do verdadeiro discipulado precisa negar-se a si mesmo, ou seja, mortificar as obras da carne e estar disposto a sofrer por Cristo, que é o versículo 34 que diz a palavra, 8:34, convocando a multidão juntamente os discípulos, diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então o discipulado começa com autoabnegação e a entrega de tudo a Jesus. Olha, Jesus não quer apenas o ventrículo direito do seu coração. Jesus não quer apenas uma artéria do teu coração. Jesus quer todo o teu coração, amado. Ele não quer apenas um quartinho escuro lá no canto, que às vezes, num dia ou outro, você lembra que ele existe. Oi, Jesus, tudo bem? Tá legal, agora sou eu, agora sou eu que está mandando. Não, amado, Jesus quer toda a tua vida, amado. Quando você deitar, você é cristão. Quando você levantar, você é cristão. Quando você almoçar, você é de Jesus. Quando você estiver lá na academia malhando, você é de Jesus. Quando você estiver na faculdade, você é de Jesus. Quando estiver no teu trabalho, no meio daquela pressão, panela de pressão, você é de Jesus. E Cristo em nós é a esperança da glória. Ser discipulado é seguir Jesus, e Ele exige um modo de vida cristão, ou seja, a centralidade de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Precisamos rejeitar prazeres do mundo. Diga amém por isso, amado. Paulo diz assim: quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Às vezes tem gente que tem prazer de contar uma mentirinha. Uma mentirinha.
pastor, uma mentirinha pequenininha. Só que a mentirinha, depois você conta uma outra para cobrir essa, a outra, e a mentirinha vai. E o pai da mentira, quem que é? Satanás, é o diabo. Amado, crente não mente, crente fala a verdade. Diga amém, glória a Deus por isso. A adoração ao eu é pura idolatria, amado. E Jesus requer o controle absoluto sobre a nossa vida. Ou seja, tomar a cruz e seguir não é apenas rejeitar prazeres do mundo, mas é também a negação do ego, do eu, a idolatria do eu, sabe? Eu estou no controle da minha vida. Existe uma série na Netflix de um professor de química, que ele começa a vender drogas, e aí, esqueci agora o nome dessa série, essa mesma, amado. Mas ele não me obrigado, amado. Amado da nossa, é a bibliotecária da igreja, tem que saber, senão... É isso aí. E ele é interessante, tem cenas pesadas ali, não é para criança assistir, mas ele no momento ele diz assim: eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Amado, quem está no controle da vida de um cristão é o Senhor Jesus. E nós temos prazer em dizer isso. Então, em Hebreus 11, 24 a 27, diz a palavra: pela fé, Moisés, Moshe, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o quê? Ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha lá, Moisés já olhando para o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão pela fé. Diga aí, pela fé, amado. Levante a tua mão aí, é pela fé, amado. Eu declaro esta fé viva e poderosa na tua vida. É pela fé que ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. É pela fé que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, amado. Aplauda, glorifique, louve, exalte ao Senhor, amado. A fé não é um simples salto no escuro. A fé não é uma coisa difusa, uma energia. A fé vem da palavra de Deus. A fé vem da experiência com Jesus. A fé vem do encontro verdadeiro com o Mestre. Aleluia! Por isso, diante da cólera do rei, diante da cólera do número 1 do mundo, aquele homem disse: eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir as glórias do Egito. E hoje nós estamos 5.000 anos pelo menos depois, dizendo que o eu sou Yahvé Adonai Hashem Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos de Moisés, é o nosso Senhor também. Ele é o teu Senhor, é Ele que está no controle da tua vida. Aquele que abriu as águas do mar para Moisés passar, é Ele quem abre as águas dos mares para a igreja passar. Mas pastor, é difícil, a luta é grande, a cruz é pesada, mas Jesus está com você, para a glória dEle. Aleluia! Ontem a irmã Socorro estava lembrando uma ilustração comigo no telefone, e diz que Jesus falou para o homem: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele pegou a cruz e tinha o patíbulo horizontal e a madeira grande vai até lá atrás, e aquela madeira muito grande, pesada, e ele começou: olha, mas está pesada, está pesada. Aí ele foi lá atrás, pegou um machadinho, cortou um pedacinho. Aí foi, ficou um pouquinho mais leve agora. Aí foi lá atrás de novo, cortou outro pedacinho e continuou andando. E cada vez que ele estava cansado, cortava um pedacinho da cruz e ia. Até que no final tinha um cotoquinho de cruz, pequenininho. E aí quando ele chegou no meio da caminhada, tinha um precipício de 3 metros na frente dele. Ele falou: como é que eu vou passar agora esse precipício?
E você sabe que o ser humano tem tentado construir uma ponte de passagem, oferecendo salvação pela religião humana. Pois eu vou lhe dizer que o único que pode te dar a trilha deste caminho é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Então quem trilha o caminho do verdadeiro discipulado, 5 minutos, precisa saber que ganhar o mundo significa perder a alma. Versículo 35 a 37 diz a palavra do Senhor: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Spurgeon, pregador, ele diz assim: imagina que você tem o mundo inteiro aos seus pés. O mundo inteiro. Você tem mansões, tem carros, praia particular, jatinho, tem tudo. Um banquete, lasanha. Você tem tudo. Mas lasanha não é pecado. Lasanha não é pecado. Mas bota uma folhinha por cima, não tem problema. Bota uma folhinha de hortelã. Mas apesar de você ter tudo, você não tem a vida eterna. Aí eu te pergunto, o que é que você prefere? Não ter nada no mundo e ter a vida eterna? Ou ter tudo no mundo e ter a morte eterna? A vida eterna, amado. Pois eu lhe digo que quem perder a vida por amor de Jesus, salvá-la, ganhá-la. Porque ter Jesus é ter tudo, mas não ter Jesus não é não ter nada. Aleluias. Então, amados, ganhar o mundo não vale o custo infinito de perder a alma. Em Cristo, começamos a viver para as coisas eternas e não mais para as temporárias. Esse é o simples sentido do livro de Eclesiastes. Às vezes quando a gente lê o livro de Eclesiastes, gente, que estranho. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Até a porta que Deus abriu, tudo é vaidade, tudo é vaidade. O que é que o pregador em Eclesiastes está dizendo? Tudo o que você faz sem o conhecimento do eterno, sem a visão da eternidade, é pura vaidade. Mas se você der um copo de água fria, com o sentimento da eternidade, jamais perderá o teu galardão nos céus. Aleluia! Então, nós vivemos as coisas eternas e percebemos, note, que jamais haverá satisfação duradoura ou ganho verdadeiro nas recompensas terrenas. É igual uma criança. Você dá para ela o melhor brinquedo que saiu, ela vai brincar 2, 3 horas, daqui a pouco já destrói. Não é assim que acontece? Aqui, eu fui ali no shopping, peguei uma bola toda iluminada, linda, gente. Tinha que ver a bola. Coisa linda, linda. Eu vinha pelo shopping com aquela bolinha, as criancinhas brilhavam os olhinhos para mim, eu ficava com pena das criancinhas. Eu falei, não, já tem uma criança para dar essa bolinha. E eu vim guardando aquela bolinha, parecia até grávido, guardando a bolinha. Aí cheguei aqui e dei a bolinha para o Arthur. 5 minutos foi o que ela durou. Ele estourou a bolinha aqui na câmera ali. Mas é assim que funciona a vida, mano. Aí a criança grande, eu vou comprar esse carro do ano. Aí vai lá, compra lá qual é o carro do ano? Eu não sei que meu carro é velho, qual é o melhor carro que tem? Aí você compra aquele agro, é agro? Argo. Eu estava pensando no agronegócio que está de venda em pouco. Aí compro o Argo. Daqui a 3 meses eu não tenho mais aquele brilho. Legal, o carro me leva para lá, para cá, para cá, para cá. A minha cunhada uma vez me disse isso, que o meu irmão mais velho comprou um EcoSport,
Aí ela virou e falou: continua tudo a mesma coisa. Porque, amado, só quem pode trazer alegria, gozo verdadeiro, chama-se o Senhor Jesus. Então as opções é o seguinte: ganho temporário que traz perda eterna, ou perdas temporárias que trazem ganhos eternos. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você veja que a carreira é proposta, não é imposta. A carreira cristã é proposta, amado. Então, se você é cristão e quer dar frutos a ouro, 30, 60, 100 por um, aí está a diferença. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, meu amado, ganhar o mundo é perder a alma, mas abrir mão do mundo, dos seus prazeres e a glória do Egito é ter a alegria do Espírito de Deus na sua vida para sempre. Então, quem trilha o caminho verdadeiro do discipulado precisa pensar, em terceiro e último lugar, no Deus que virá de forma completa, no reino de Deus que virá de forma completa. Marcos 8, 38, 9 e 1 diz a palavra: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Muitos dos que lá estavam, naquele momento, ouvindo Jesus, testemunharam a ressurreição de Jesus, primeira manifestação do reino com poder e glória. Testemunharam o Pentecostes, segunda manifestação grande do reino de Deus com poder e glória. E nós que aqui estamos hoje, se não morrermos antes, testemunharemos a terceira grande manifestação do reino com poder e glória, a parousia, a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa ocasião, uns ouvirão: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Diga: eu recebo esta palavra. Outros ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De maneira que o versículo 38 é o juízo final, e o versículo 9:1 é a vinda iminente desse acontecimento. E a minha pergunta à igreja é: qual é o seu destino, igreja? Qual é o seu destino, cristão? Ou, pergunto melhor, qual é o objetivo da sua caminhada? Quando você sai todos os dias de casa para trabalhar, quando você retorna, quando você levanta da cama, quando você vive, aonde você quer chegar no final da sua rota? Qual é o sentido da sua vida? É isso que precisamos pensar. O objetivo maior é a vinda do reino definitivo de Deus, na volta de Cristo no eschaton, quando este mundo de pecados chegará ao fim e nossa glória eterna será revelada. Então, segundo aos Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga glória a Deus por isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, em nome de Jesus, levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha aí a nossa cruz sendo tomada, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
Amado, você pode viver grandes experiências com Deus neste mundo, amado. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, amado, eu declaro que você não vai desanimar, amado. Jamais na tua vida. Jamais. Porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Você quer dizer um glória a Deus aí? E vamos aplaudir ao Senhor? Então, amada igreja, eu termino dizendo: você tem vivido sua vida apenas pelos interesses próprios, na idolatria do eu, a ganância, a avareza, ou com amor ao próximo e amor à evangelização? Tomar a cruz é morrer para a carne e unir-se a Jesus em seu caminho muitas vezes sofrido, porém santo e justo, caminho de glória. Paulo diz que por causa de Jesus somos entregues à morte. Ele diz isso também em Romanos 8, 26. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. E por fim, o que adianta ganhar o mundo, mas perder a alma? Ouça, é possível ser um bilionário e ao mesmo tempo ser um miserável. Porém, para aqueles que trilham o caminho do discipulado, muitas das vezes sofrido, terá recompensas celestiais, e estas serão desfrutadas para toda a eternidade. E a melhor coisa de todas, aqui e lá, Jesus continua sendo Emanuel, está sempre presente, está sempre conosco. Assim seja, assim diz o Senhor.